nossa aula de hoje é bolo gelado no sabor Dois Amores. Você não pode perder nenhuma dica. Afinal de contas, a combinação desses dois recheios é surreal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos preparar então a massa do bolo. Eu vou fazer a massa do bolo no liquidificador, mas se você preferir, pode bater à mão também. Vou começar colocando aqui 3 ovos inteiros. Eu estou usando ovos de tamanho grande. Lembrando que na descrição do vídeo eu deixo a receita anotada para vocês. E a receita vai estar anotada em peso também. Aqui eu vou colocar 1 xícara de açúcar. Essa xícara tem a capacidade de 250 ml. Lembrando que ml é diferente de gramas. Justamente por isso eu estou falando para vocês que na descrição eu deixo a receita em peso também, ok? 1 xícara de chocolate em pó. Aqui eu estou usando 50% cacau, mas pode usar o de 32% também. Agora eu vou acrescentar 100 ml de óleo e 150 ml de água. Aqui eu já coloquei os dois e aqueci até ficar bem quentinho. Não ferveu, está apenas bem quente. E vou acrescentar então esses 2 líquidos. Aqui eu estou usando óleo de soja, mas você pode usar o óleo de sua preferência. E agora vamos bater esses ingredientes por 2 minutinhos. Terminei de bater os 2 minutos e nós já vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu vou bater no liquidificador mesmo, mas se você preferir fazer essa parte à mão, também pode. E já aproveito para colocar também 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu estou medindo na própria tampinha do fermento. Agora nós não vamos ficar batendo muito tempo. É bem rápido, apenas para a batida que está no liquidificador incorporar a farinha e o fermento. É cerca de 30 segundinhos. Prontinho, foi super rápido. E essa massa fica assim, bem consistente. Vou assar o bolo nessa assadeira retangular. Ela tem 30 centímetros por 21 de largura e tem 4 centímetros de altura. Eu não untei essa forma, eu apenas coloquei aqui no fundo papel manteiga. Se você quiser untar, pode também. Eu coloco o papel porque eu acho que facilita na hora de desenformar. Vou colocar a massa e enquanto eu estava batendo a massa do bolo, eu já liguei o forno e deixei ele pré-aquecendo em 180 graus. Esse bolo assa rápido, cerca de 30 a 35 minutinhos ele já estará pronto. Mas fica de olho no seu forno, porque de forno para forno sempre dá uma diferença. Enquanto o nosso bolo está assando, vamos preparar a calda do bolo gelado. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de açúcar. Eu não vou usar uma calda de leite condensado, porque esse bolo já vai 2 recheios bem docinhos. Então eu vou fazer uma calda mais neutra. Vou acrescentar 400 ml de água. Vou colocar 1 cravo da Índia, é apenas para aromatizar a minha calda. E uma pitadinha de canela em pó. Vou pegar aqui um palitinho de dente, molho aqui a pontinha, pego aqui o meu pacotinho de canela em pó e coloco ali a pontinha umedecida do palito. Estão vendo aqui? Ficou bem pouquinho. E agora mergulho aqui novamente. É só esse pouquinho de canela em pó
que nós vamos utilizar. Parece que não tem quase nada, né? Que não vai dar nem diferença. Mas esse pouquinho de canela vai ajudar a evidenciar o sabor de chocolate na massa do bolo. Agora vou levar ao fogo até levantar fervura. Levantou fervura, eu conto 1 minutinho e já desligo. Aqui, pessoal, a minha calda já ferveu, deixei 1 minutinho após a fervura, desliguei e já vou agora transferir para a bisnaga. Eu aguardo esfriar para poder utilizar. E para fazer o recheio do nosso bolo Dois Amores trufado, eu vou utilizar essa maravilha de recheio. O recheio branco trufado e o recheio de chocolate meio amargo também trufado. Porém, esses recheios eu já ensinei aqui no canal para vocês em um vídeo anterior. E se você ainda não assistiu, aqui na descrição do vídeo, onde fica a receita, eu vou deixar o link onde você pode clicar e no final deste vídeo você vai lá e clica para aprender essa maravilha. E também no final do vídeo eu vou deixar um card para aprender a fazer esse recheio. Então fica comigo aqui até o final que você vai aprender direitinho como fazer o recheio também. E depois que o meu bolo assou, eu aguardei ele ficar morno e desenformei. E já cortei aqui a minha massa ao meio, fazendo 2 camadas de bolo. E para montar o bolo gelado, eu vou usar a mesma forma onde eu assei o bolo. Então, eu já lavei e vou forrar com plástico. E eu já coloco aqui a primeira camada do bolo. Vou colocar metade da calda que nós preparamos para umedecer essa metade da massa. Agora eu venho com o meu recheio trufado branco. No vídeo onde eu ensinei a fazer os recheios, eu fiz uma receita de recheio branco e uma receita de recheio meio amargo. Para rechear este bolo, eu vou usar 1,5 receitas do recheio branco e 1,5 receitas do recheio trufado meio amargo. Mas se você quiser fazer a camada de recheio mais fina, pode fazer apenas uma receita de cada, tá? É que eu gosto de fazer o recheio bem farto, por isso eu fiz 1,5 receitas de cada. Eu vou colocar o recheio em uma manga de confeitar. Aqui eu adiantei uma parte, mas deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz um corte não muito grande aqui na ponta da manga de confeitar. E já fui distribuindo o recheio por toda a massa do bolo. Agora eu venho aqui com uma espátula só para ajeitar o recheio. E agora nós vamos fazer o mesmo procedimento com o recheio de chocolate trufado. Então eu já coloquei o recheio meio amargo aqui também na manga de confeitar. E agora vou aplicar por cima do recheio de chocolate branco. Pessoal, uma dica. Sempre para fazer a aplicação aqui do recheio, é importante que ele esteja em temperatura ambiente para ficar assim bem cremoso. Então, se você fez o seu recheio, por exemplo, um dia antes e deixou em geladeira, retire antes de usar algumas horas para ele ficar assim bem cremoso, ok? Porque quando ele vai à geladeira, ele fica com uma consistência um pouco mais firme. Terminei de aplicar, agora vou vir com a espátula também nivelando. Agora vamos colocar a outra parte da massa. E vamos umedecer a massa com a outra metade da calda. Agora é só embalar, eu vou usar aqui o próprio plástico e faço uma suave pressão com as mãos para unir a massa ao recheio. Agora eu vou levar à geladeira, eu gosto de deixar de um dia para o outro, mas se você não tiver todo esse tempo, no mínimo 4 horas antes de cortar. E daqui a pouquinho nós vamos finalizar as fatias do bolo gelado. Aqui eu deixei o meu bolo de um dia para o outro na geladeira e agora eu vou então desenformá-lo para cortarmos os pedaços. Eu vou virar o meu bolo dentro dessa outra forma. Eu acho que fica mais fácil na hora de cortar os pedaços. Já virei o bolo então, vamos tirando aqui o plástico. E agora nós vamos definir os tamanhos que vamos cortar os pedaços.
Os meus bolos eu vou embalar nesses papéis que já vêm cortados, são pedaços de papel alumínio próprios para bolo gelado. Esse daqui é da Carber. Se você não encontra aí na sua região, você pode embalar em papel alumínio. Você pode até cortar nessa medida, 20 por 22, que vai ficar ótimo. Mas você também pode cortar os pedaços e colocar em embalagens descartáveis. Pode escolher uma embalagem descartável aí que você tenha na sua região e colocar os pedaços, vai ficar ótimo também. Aqui o meu bolo eu vou medir com a régua e vou cortar 4 fatias. Então eu marco aqui dos dois lados e vou fazer o corte. Eu fiz as marcações então e depois de marcar aqui eu vou cortar o bolo. E após ter feito os cortes no comprimento do bolo, agora eu vou fazer na largura. E eu vou cortar em 5 pedaços. Cada pedaço vai ficar com 4 centímetros. Então eu vou marcar aqui com a minha régua. Essa régua, gente, eu deixo aqui só para uso culinário, tá? É importante, se você for usar, sempre ter uma régua aí para usar só na cozinha. Eu marco e já corto aqui o meu pedaço. Já marco o próximo e já corto também. E vou fazer assim com todo o bolo. Cada corte é legal você estar limpando a faca. A fatia vai ficar mais bonita. E agora chegou o momento de embalar então. E olha, gente, que lindeza que fica o bolo gelado Dois Amores trufado. É maravilhoso esse bolo. Olha o charme dessa fatia. Aqui eu já peguei então o meu papel. Esse papel é legal, gente, porque ele é assim plastificado, né? Então fica muito bom. Mas como eu disse pra vocês, dá pra fazer tranquilamente no papel alumínio. Coloco aqui o bolo e vou embalar como se fosse um presentinho. Junto aqui as pontinhas. Viro aqui para baixo. E aqui no finalzinho eu coloco um pedacinho de fita adesiva ou de durex, tá? Só para segurar. E fica essa lindeza. Aqui eu terminei de embalar o bolo gelado e esse bolo me rendeu 20 pedaços de aproximadamente 130 gramas cada unidade. Aqui eu coloquei uma etiqueta simples, mas você pode estar colocando o seu logotipo, também o sabor do bolo gelado e a validade. A validade desse bolo em geladeira é de 5 dias e você também pode congelar esses pedaços por até 30 dias. E olha, pessoal, que show que é esse bolo gelado. Lindíssimo, não é mesmo? E chegou o momento de nós experimentarmos essa delícia. Olha, gente, como é macio e esses recheios cremosos. Gente do céu, é tudo de bom. Show de bolo gelado. Olha a cremosidade que são esses recheios. E o sabor, hein? É incrível. E olha como fica separadinho, muito lindo. Faz aí para casa, faz para vender, que você não vai se arrepender. Se for para venda, vai ser sucesso aí no seu cardápio. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo de todo o coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!